Hoje eu vou te ensinar uma técnica do yoga que você faz com as mãos, são os mudras, e ela vai te ajudar a aliviar tensões nos seus músculos da face, principalmente nessa região maxilar, na região da mandíbula. E eu tô falando disso porque foi uma coisa que eu procurei para mim mesmo quando eu descobri que eu tinha tido desgaste dos meus caninos por ranger dentes, ou melhor, por bruxismo. E eu descobri isso no ano retrasado, e no ano passado eu passei a usar aquelas plaquinhas de bruxismo. E pelo sim, pelo não, eu tive que colocar uma resinazinha a mais aqui no dente, e passei a utilizar também por segurança aquelas placas para você dormir, né? Sei lá o nome daquilo, me fugiu. Acho que não é placa, mas enfim, você entendeu o que eu tô falando. E aí, eu vou retornar no dentista na semana que vem, inclusive, e vou ver como é que estão as coisas, se está tudo certo, se gastou mais, se não desgastou, se as coisas estão fluindo melhor. E pelo sim, pelo não, eu tinha na minha cabeça que tinha uma técnica no yoga para ajudar nisso. Então eu peguei e fui investigar, achei ela e tenho feito. Não com a disciplina que eu gostaria. é, Agora eu sou pai, né? A coisa fica um pouco mais difícil. Então não tenho feito com a disciplina que eu gostaria, mas tenho buscado fazer esse tipo de técnica na minha rotina para aliviar nessas tensões. E eu vou te ensinar essa técnica hoje. Vou te falar também de outros efeitos que ela tem, tá? Mas antes disso, eu queria só te contextualizar do que é essa coisa de mudra e etc. Primeiro, antes ainda, um pré-conceito aqui para a gente trabalhar. Perceba, eu sempre falo para você praticar o yoga com foco em filosofia. E quando eu falo aqui para você da gente usar uma técnica específica para aliviar a tensão nas mandíbulas, no maxilar e etc., para o bruxismo, o ranger de dentes, parece toda uma coisa bastante utilitária. Então, só para você compreender a minha visão da coisa, quando eu falo para você praticar yoga com foco na filosofia, a ideia é eu quero que você entenda o que existe, o que está por trás das técnicas. Quando eu falo disso, tem gente que acha que o que eu quero é te ensinar a ser instrutor. E não é bem isso, eu não quero te formar em instrutor. Apesar de que tenho trabalhado nessa ideia também. Teve um aluno que me pediu para fazer a formação, talvez em breve eu tenha uma formação de instrutores. Mas quando eu te ensino tudo que eu te ensino aqui, não é na intenção de você dar aulas, mas é na intenção de você não ser uma pessoa que faz as técnicas por fazer. Ah, me falaram para fazer essa daqui, então vou fazer. Vamos ver o que acontece. Porque você faz a coisa sem sentido, mas principalmente você faz a coisa sem intenção. E quando você faz a coisa, as técnicas, a prática de yoga, sem uma intenção bem clara do que o que você quer, a tendência é que ela gere menos efeito. Sempre que você vai praticar yoga, seja qual técnica for, em algumas isso é mais presente, em outras é menos, mas existem dois aspectos. Existe o aspecto da técnica em si, por exemplo, vou fazer um pranayama, vou ficar aqui respirando com consciência. Ok, beleza, respiração completa, usar a parte média, baixa, alta dos pulmões e tal, contar um ritmo. Estou fazendo esse pranayama. Além dessa mecânica do exercício respiratório especificamente, também existe um outro aspecto, que seria o aspecto mental, o aspecto invisível. Você, além de fazer a técnica propriamente dita, você precisa ter uma atitude mental relativa àquela técnica que você está fazendo. Seria a mentalização, tá? E essa mentalização, ela depende diretamente de uma intenção. Se você não tem o que pensar sobre os efeitos do que você está fazendo, você não tem intenção, você está fazendo por fazer. Então, quando eu falo para você praticar yoga com foco em filosofia, eu estou falando para você entender o que existe por detrás das técnicas da prática do yoga. E uma vez que você entende isso, você agora pode ir lá e fazer as técnicas que melhor se adequam à sua realidade. Ou ainda, que melhor se adequam ao momento em que você está, tá? Então, eu gosto de trazer esse tipo de informação para você e para os meus alunos lá da comunidade Sattva, exatamente porque
Uma vez que você entende os porquês por trás das técnicas, você pode saber, você vai saber qual é a melhor prática para você neste momento. Eu poderia te disponibilizar aqui 100 aulas de yoga completas, poderia ser as melhores aulas que eu já dei na minha vida. São aulas para quê? Para qual objetivo? Para qual finalidade? Você precisa entender isso. Você precisa saber qual a função de cada aula. Se você não entende, se aquela aula não servir para você devido à sua funcionalidade, pouco valor vai ter para você. Por melhor que seja o instrutor, por melhor que seja a aula, por melhor que seja a qualidade do áudio, da imagem, pode ser uma aula perfeita. Se ela não vai ter um efeito que é relevante para o momento que você está vivendo e para você, ela não vai ser tão eficiente assim. E para isso que eu acho extremamente importante que você entenda o que existe por trás das técnicas. Beleza? Então, quando eu falo yoga com foco em filosofia, eu estou falando disso. Estou falando de você entender o que você está fazendo, entender os efeitos e assim ter a capacidade, a autossuficiência. Inclusive, eu ensino Swastika Yoga. Swastika significa autossuficiência, é o principal significado dessa palavra sânscrita. É você ter a autossuficiência de saber que esse tipo de técnica vai funcionar melhor para você em determinado momento. Tá? Então essa é a minha ideia de yoga com foco em filosofia. Assim você consegue escolher a melhor prática para o momento de vida que você está. Se você quiser saber como fazer isso no seu dia a dia, conheça a comunidade Sato, o link estará aqui na descrição deste vídeo. Dito isso, vamos lá. Eu vou te ensinar hoje um mudra, mas afinal, o que é mudra? Mudra são gestos reflexológicos, simbólicos e magnéticos feitos com as mãos, tá bom? A origem desse tipo de técnica que está sistematizada dentro do Swastika Yoga é principalmente da dança indiana, tá? As mãos têm símbolos, eles meio que tem uma tradição lá de contar histórias com as mãos, sabe? Cada gesto significa uma coisa. Ah, isso aqui significa falar a verdade, isso aqui significa mentira, isso aqui significa um instrumento musical. E aí eles vão dançando, fazendo os gestos e contando uma história junto com a dança. É uma expressão artística, tá? Então a origem desse tipo de técnica viria dessa dança antiga lá dos indianos, daquela região da Índia, né? Mas dentro desses gestos que têm símbolos, que têm um significado para se contar uma história, você tem também alguns gestos que eles têm efeitos magnéticos. E esses são os mais importantes para a prática do yoga. Por quê? Quando a gente fala em efeito magnético, a gente está falando de unir polos, tá? Unir pontas de dedos, unir as duas mãos, e ao unir dois polos, um positivo e um negativo, um que trabalha um chakra ou o outro que trabalha outro, você consegue um efeito de direcionar a energia do seu corpo para uma ou outra região. Então, todos os mudras que possuem efeito magnético, eles têm um valor a mais para a prática de yoga, ok? Cada um dos dedos das suas mãos, eles simbolizam, eles significam um chakra do seu, que está ao longo da sua coluna vertebral. Então, o gesto de hoje chamado de Gupta Mudra, você faz ele assim, ó. Você enlaça os dedos das mãos. Vou ensinar como fazer já. Veja, virei o dorso das mãos, tá? Uma para outra. Enlacei todos os dedos e toquei, ó. Ponta do dedo mínimo com ponta do dedo mínimo, anelar com anelar, médio com médio, indicador com indicador. E agora eu faço isso aqui, ó. Eu giro as palmas das mãos para dentro e eu escondo todos esses dedos. Eles precisam manter o contato, tá? Não vai afastar os dedos quando você esconder aqui. Então, a ponta de todos os dedos toca a ponta de todos os dedos. E então eu escondo todos eles, inclusive eu escondo também os meus polegares. Então eu coloco os polegares aqui para dentro, ó, e eles estão escondidos. Esse é o gesto. Vou montar de novo. Ele pode parecer bem estranho de fazer. Vamos lá. Dorso da mão, enlaçou todos os dedos, toca a ponta com o seu correspondente da outra mão, esconde os dedos e esconde inclusive os seus polegares.
Escondi. Aí. Assim. Esse é o gesto. Variações dele, você pode fazer assim e você pode fazer assim, tá? Você pode fazer sem esconder os polegares, se por acaso ficar desconfortável para você. Não tem problema. O que você tem que tomar muito cuidado? Se você aprofundar muito, até a aliança aqui dá uma incomodada, mas se você aprofundar muito a forma de executar isso aqui, na hora que você for girar, vai espremer um dedo no outro e o gesto vai ficar dolorido, vai ficar desconfortável. Não deve ter esse desconforto, tá? Deixa esse enlace dos dedos aqui um pouquinho mais leve, um pouquinho mais distante, beleza? Deixa um pouquinho mais suave, não tão profundo, e aí você vai ver que você consegue fazer e não gerar dor. Não deve gerar dor. Se doer, vai ficar desagradável, você não vai conseguir se concentrar no gesto, muito menos manter ele por tempo suficiente para gerar o efeito que a gente quer, tá? Esse é o Gupta Mudra. Onde você coloca este gesto? Você apoia as mãos. Imagine que eu estivesse aqui sentado de pernas cruzadas, eu iria apoiar as mãos e elas iriam manter aqui mais ou menos na altura do meu umbigo, tá? Pouquinho abaixo do umbigo. Se eu afastar, aqui vai dar pra ver, ó lá. Imagina que eu tô aqui de pernas cruzadas, vou cruzar brevemente. Apoio as mãos, ficaria dessa forma, beleza? É assim que se executa. Para te explicar um pouquinho mais a fundo o que isso aqui significa, eu vou literalmente ler um texto deste livro aqui. Eu sou fã deste cara, Milton Marino. Ele escreveu este livro como se fosse um manual comentando a obra do mestre De Rose, que é quem sistematizou o Swastika Yoga. Tá? Então é como se ele pegasse na minúcia cada técnica que tem ali na obra do De Rose e começasse a esmiuçar cada uma das técnicas, o nome, como faz, o efeito, etc. E aí vamos lá. Tô te mostrando para você saber onde é a fonte. É daqui que eu tô tirando essa informação. Então veja só. Gupta significa reservado, secreto ou oculto. Daí a ideia de você esconder todos os dedos. Ou melhor, o nome do mudra deve vir dessa ideia. Refere-se tanto ao conceito de Gupta Vidya. Gupta Vidya significa transmissão do conhecimento de mestre a discípulo, tá? É como se fosse um conhecimento reservado. O yoga atravessou os milênios dessa forma. Por isso que você tem essa inferência de que o yoga seja algo tão antigo, mesmo não tendo registros escritos. Porque ao longo de muitos e muitos milhares de anos, essa transmissão desse conhecimento foi sendo passada de boca a ouvido, de mestre a discípulo, mesmo que não houvesse a escrita para você registrar aquilo. Quanto a um lugar secreto ou reservado, que pode ser um local físico ou simplesmente a sala de práticas do seu próprio coração, um ambiente único e seu, reservado a fim de se colocar em segurança e rever os seus condicionamentos e pensamentos, criando dentro de si a atmosfera ideal para transformação e aprimoramento pessoal. Não está neste livro, mas uma coisa que eu já vivenciei praticando yoga, tá? Foi executar esse gesto, concentrar sobre ele durante alguns minutos. Recomendo que você fique pelo menos 5 minutos executando esse gesto, tá? E aí você fecha os olhos e você utiliza essa ideia de Gupta, de secreto, de íntimo, para você imaginar você se recolhendo ao seu coração. Você pode imaginar o seu coração como se ele fosse uma caverna. E uma vez que você está dentro dessa caverna, você começa a observar que nas paredes da caverna está registrado a sua história. Você começa a ver a sua vida simbolizada nas paredes dessa caverna, a sua história sendo contada. E ao assistir a sua própria história de vida, você começa a rever os seus erros e acertos na vida. E você começa a perceber os seus padrões de condicionamento. E feito isso, você vislumbra o que você está fazendo que pode estar limitando o seu crescimento pessoal. E ao detectar qual é esse condicionamento, qual é esse limitante da sua evolução pessoal, você pode se concentrar sobre isso e imaginar um fogo de cor violeta incinerando esse condicionamento e permitindo com que você o supere e eleve a sua evolução pessoal, profissional ou em qualquer outra área da vida. Rapaz, até
arrepiei de falar isso aqui para você. Olha que eu falei bem sem emoção, né? Fui dando só a orientação. Essa é uma mentalização que você pode gastar uns minutos nela, realmente fazendo um exercício de autoconhecimento, tá? De autoobservação, de autocompreensão de si mesmo. Autocompreensão de si mesmo. Perfeito, né? Ô, português maravilhoso. Então, essa é uma mentalização que você pode fazer enquanto você executa esse gesto por pelo menos 5 minutos. Pode ser 10, pode também. Quais são os efeitos deste gesto? Vou voltar a ler novamente. Eu estou querendo falar, estou lendo, não estou lendo, para você saber a fonte do meu conhecimento compartilhado aqui neste vídeo. Então, efeitos físicos. Ativa e promove a vitalidade do sistema digestivo e excretor, uma vez que aumenta a circulação nestes sistemas. Devido à descontração da face, mandíbula, pescoço e ombros, esse gesto ajuda a melhorar problemas na articulação temporomandibular. Outro detalhe importante, quando você fizer esse gesto, antes mesmo de fazer a mentalização que eu descrevi para você, começa a concentrar na sua respiração, desacelerar, relaxar, descontrair, e então solta bastante esses músculos da face, tá? Descansa a sua língua lá no céu da boca, relaxa os músculos da face, relaxa a mandíbula, relaxa os globos e músculos oculares, relaxa bastante o seu corpo por inteiro antes de você começar a se concentrar no gesto, nos efeitos e na mentalização que eu descrevi aqui para você. Efeitos energéticos. Ativa os chakras Muladhara, Swadhisthana e Manipura. André, que isso? Ainda não conheço os nomes. Muladhara é o centro de força na base da coluna. Swadhisthana está localizado 3 dedos abaixo do umbigo. Manipura, 4 dedos acima do umbigo na região da boca do estômago, tá? Quais são os elementos desses chakras? Terra, água e fogo, tá? São os três chakras inferiores. Efeitos emocionais e mentais. Amplia o senso de proteção, autopreservação e segurança. Gera um estado de quietude, silêncio e absoluta segurança. E revela o verdadeiro self, presente, mas oculto na nossa sala do coração. E com isso, nos liberta dos pensamentos limitantes. Aí a associação com a mentalização que eu acabei de descrever para você. Eu sei que, quando eu falo desses efeitos das técnicas do yoga, tem 2 perfis de pessoa, né? Aquela que vai falar, nossa, que viagem, até parece que vai gerar isso tudo. E aquela que vai ficar instigada. Não, peraí, deixa eu tentar experimentar esse negócio. E o fato é que o efeito ele acontece, de verdade. Mas não pense que você vai fazer isso um dia e vai mudar tudo na sua vida. O yoga não é assim. Toda prática de yoga que você faz, você precisa persistir tempo suficiente para que ela produza o efeito. Sempre que você for praticar yoga, saiba que existe um efeito cumulativo na prática. Então, quanto mais você executa aquelas técnicas específicas, quanto mais tempo você perdura na execução delas, mais efeito você vai sentir. Exige também um nível de sensibilidade pessoal para se concentrar naquilo ali. Então, se você já pratica yoga, você vai sentir mais efeito do que uma pessoa que não pratica e experimenta fazer essa técnica. Da mesma forma que se você pratica há mais tempo, você vai sentir mais efeito do que uma pessoa que pratica há menos tempo. E assim por diante. Então, recomendo que você experimente fazer, mas não faça somente por um dia, por 2 dias. Faça todos os dias. Reserva um momento de 5, 10 minutos, faz do jeitinho que eu descrevi aqui para você, fica ali concentrando sem pressa e tentando vivenciar todos esses efeitos que eu mencionei. Pelo menos uma semana. Se você pratica yoga, você pode fazer isso aqui antes da sua prática de yoga. Se você pratica Swastika Yoga, você pode fazer isso aqui no Anga Mudra, é a primeira parte da prática. Depois você sucede as outras partes da sua prática. Se você pratica meditação, pranayama, ou até uma atividade física que seja, faz isso aqui antes, e depois você vai para as suas outras atividades, tá? Espero que eu tenha clareado, que eu tenha te dado uma boa ideia de como vivenciar essa técnica, esse Gupta Mudra. Eu gosto muito, é um mudra que eu faço muito nas minhas práticas, e uma das coisas que me despertou para ele foi
bruxismo. Que não tem nada a ver com tudo que eu te falei, mas é isso. Você tem que pegar as técnicas que fazem sentido para você e experimentar, e experienciar, ver o quanto aquilo te dá efeito, o quanto aquilo te faz se sentir bem, física e mentalmente, ou não. Aquelas técnicas que ecoam com você, que tem sintonia, que tem conexão, você deve colocar no seu acervo pessoal para praticar sempre. Aquelas que não fazem sentido, que não têm um efeito tão significativo, você substitui, descarta e experimenta a próxima, tá? E assim você vai sendo uma pessoa cada vez mais autossuficiente na sua prática. Peço desculpas porque acho que deve ter saído uns gritos do Theo aí no vídeo. Deve estar comendo ou reclamando porque está escovando o dente, alguma coisa assim. E às vezes sai no vídeo. Mas espero que não tenha atrapalhado a sua concentração para aprender a fazer o Gupta Mudra. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até lá.